Graça e paz, amados. Seguro de vida eterna, mantendo esse contrato, vigendo pela fé. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a forma que Deus revelou ao mundo o tamanho, a intensidade, a força do seu amor, a ponto de dar o seu Filho na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mas não é somente aquele que creu um dia, lá atrás, talvez um dia, no dia da sua conversão, no dia que você teve uma emoção especial ao ouvir a palavra dele. A pergunta é: você continua crendo cada dia? A exigência para manter esse contrato de seguro de vida eterna? A salvação, o sacrifício vicário de Cristo foi muito caro, mas ele resolveu nos dar de graça. Só existe um requisito para que você mantenha esse seguro de vida em validade: é crer. Você continua crendo nele todo dia? Então esta é a maneira pela qual Deus mostrou ao mundo que estava perdido fora de Cristo, o quanto ele amou, a ponto de se submeter a esse sacrifício, enviar e permitir a morte do seu único e amado Filho na cruz. Vamos falar um pouquinho sobre fé, essa fé que é exigida para manter esse contrato de seguro de vida eterna. Vamos, Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, amados, é considerado o capítulo da fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Amados, o que é a certeza de coisas que você nunca viu? Uma das coisas que eu mais gostaria, desde criança, acredito que seja o sonho de muitos, é voar. Voar mesmo. Não com a ajuda de um avião, uma asa delta, helicóptero ou tecnologia. Falando voar mesmo, voar, pular de um prédio, tipo Superman, Super-Homem, com a capa preta, capa da fé. Pular e sair voando por aí. É o que eu mais adoraria. Como eu gosto. E esse versículo, Hebreus 11, crer naquilo que você não vê, nunca viu. Eu acho que eu posso voar. Esse versículo me qualifica para tal coisa. Sim, certeza daquilo que você nunca viu. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Pelo menos, de acordo com muitos pregadores que a gente tem visto por aí, principalmente naquelas doutrinas chamadas teologia da prosperidade. É exatamente isso. Amados, eu não quero ofender ninguém, não é o meu desejo, eu não quero magoar você. As pessoas que seguem esse tipo de doutrina, às vezes tem que ouvir um certo sarcasmo para entender, abrir os olhos. Tem na Bíblia isso. Muitas das vezes Deus permite esse tipo de ensino para abrir os olhos das pessoas. Existia um profeta na Bíblia chamado profeta Elias. Ele, em concorrência com um povo chamado 400 homens de Baal e os seus profetas, eles discutiam quem naquela época tinha o Deus vivo, verdadeiro, todo-poderoso. E Elias fez uma aposta com esse povo.
E Elias disse lá no livro de Reis, disse exatamente assim: vamos fazer uma aposta para ver quem é o Deus vivo e verdadeiro. Vamos fazer um holocausto e colocar ali madeiras e um novilho morto, vários novilhos mortos, para oferecer cada um ao seu Deus. Vamos fazer primeiro o seu. A Bíblia nos conta que do momento inicial da manhã até o meio-dia, esses 400 homens foram lá, mataram os novilhos, fizeram o holocausto, e desta forma, a Bíblia nos conta, amados, que até o horário de meio-dia, eles gritavam, se mutilavam, se machucavam, se chicoteavam, a ponto de caírem e o sangue derramar no chão. E a Bíblia diz que esse holocausto, de tanto eles se rolarem, esbarrarem, o holocausto foi derrubado todo. Chegando ao horário do meio-dia, aí Elias toma frente da situação. E existe a parte que eu estou comentando aqui, nesse momento que do horário das 6 da manhã ao meio-dia, os 400 homens se flagelando, gritando e pedindo para o seu Deus de letra minúscula, Baal, que ele mandasse fogo do céu. E Elias, na sua posição, no seu sarcasmo, na sua ironia, gritava: grita mais alto, se machuquem mais, se flagelem mais, se chicoteiem mais, e gritem mesmo, vai que o teu Deus esteja dormindo, e vocês gritando mais poderão acordá-lo. Olha que sarcasmo, que ironia, que o profeta Elias precisou usar nesta lição que ele nos ensina aqui. E a Bíblia nos conta, amados, que no horário de meio-dia, Elias foi lá com suas próprias mãos, refez o holocausto e orou a Deus. E todos sabem qual foi o desfecho dessa história. Quando a Bíblia nos conta, amados, que Elias, quando invocou o nome do Deus único, vivo e verdadeiro, esse Deus que eu adoro, a Bíblia diz que o fogo desceu e lambeu até a água que eles tinham jogado durante o preparamento do holocausto. Esse é o Deus. Então, amados, às vezes a Bíblia recorre de certo sarcasmo para abrir os olhos de alguns incrédulos, alguns que acham que a palavra de Deus é uma brincadeira, é um negócio, mas é bem diferente. A Bíblia é a carta de Deus aos homens, que veio nos dar salvação eterna. Tudo isso é tolice, amados. A Bíblia tem uma coisa chamada fé, e que só essa palavra inaugurou, originou e criou essa palavra chamada fé. Fé, amados, é uma coisa que só tem nessa palavra. Pode até ter em outro livro, mas foi copiado daqui, veio daqui, foi inspirado daqui. Então, fé é uma coisa muito diferente de uma coisa chamada presunção. Fé, amados, é crer naquilo que a palavra diz, aquilo que Deus prometeu aos seus homens, não em superstições, em coisas extra-bíblicas. Daí a gente tem que entender o que a Bíblia está dizendo. É tão pecado, amados, crer naquilo que Deus nunca prometeu na tua palavra, tanto que como não crer naquilo que Deus nunca prometeu. Deus nunca prometeu que se eu pular de um prédio eu voaria, até porque eu estaria desrespeitando a lei da gravidade, uma lei feita pelo nosso próprio Pai. A lei da gravidade reza que todo o corpo com sua massa, dependendo da sua massa ou peso, é atraída de fora para o seu centro. Se eu pular de um prédio de 10 andares, com certeza eu com os meus 70 quilos vou me esborrachar no chão. Então, amados, a gente tem que ler a palavra com muita sabedoria, para não sair errando por aí. E nessas denominações, igrejas, entre aspas, o que é mais triste é que muitos estoicos, ou seja, pessoas que são novos convertidos, estão empolgados com a palavra, eles vão e ficam lá 1 ano, 2, tendo aquela lavagem cerebral psicológica, doam além do que eles têm capacidade, esperando uma bênção financeira, material,
O que acontece é que eles saem dali tão decepcionados que eles passam a achar que o evangelho todo é essa mentira. Aí quando você prega a palavra viva e verdadeira, eles não crê, e muitos se perdem por causa disso. E as entradas e saídas dessas denominações são tão exageradas, um entra e sai. Tem igrejas, denominações que nem tem livro de membresia, livro do nome dos membros pertencentes. Tamanha é a entrada e saída. Entra, se decepciona, sai. Vem buscar aquilo que Deus não prometeu na palavra. E é triste ver essas entradas e saídas. Lá em Salmo 1, Salmo 1, nos diz assim, versículo 2: o verdadeiro convertido, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto. Amados, o verdadeiro convertido, ele dá frutos. Ele não come dos frutos dos seus fiéis, igual nós vemos muitos líderes por aí. Em vez de dar fruto, eles só querem saber de comer o dinheirinho dos servos. É triste como as pessoas agem dessa forma. Infelizmente, eu vejo que, entendo que lá no inferno vai ter um lugarzinho separadinho para esse tipo de gente. Então, amados, é muito triste esse tipo de coisa. Se a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6, de 9 a 11, os que querem ficar ricos caem em cilada. É verdade. 1 Timóteo 6, de 9 a 11. Vamos ver um exemplo de fé na palavra de Deus, que Deus prometeu, que representa o verdadeiro conceito de fé aqui. Vamos lá em Romanos 4, de 19 a 22. Está falando de Abraão. Quando a gente quer um exemplo de fé, Abraão é um grande exemplo a ser ilustrado na palavra. Então lá em Romanos 4, de 19 a 22, diz assim a palavra do nosso Senhor: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e idade avançada sua esposa Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus e estando plenamente convicto. Oh glória, que fé, irmãos, é lindo tudo isso. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Olha que exemplo de fé. E assim foi feito. Nós sabemos a história, que veio o filho da promessa, Isaque. Isso é fé. Confiar naquilo que Deus prometeu. Não presunções dadas e fornecidas pelo mundo afora. Ainda mais quando contraria a lei. Falei aqui a lei da lei da física, a lei da gravidade. Mas acontece também, irmãos, amados, que existem várias leis a ser desrespeitadas. A lei da administração, por exemplo. Se você quer ser um empresário bem-sucedido, se você quer ter um escritório de advocacia, um consultório de doutor na área da medicina, o local onde você vai procurar isso não chama igreja, não chama denominação, chama-se faculdade. Você trabalhando lá do jeito que Deus prometeu, e foi o castigo de Adão: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Ali, você quer ser isso? Vai trabalhar, pagar a tua faculdade, estudar, frequentar 5 anos, e depois se aperfeiçoar, talvez mais 5 anos. Aí sim você vai galgar e conseguir essa prosperidade financeira. A palavra de Deus, ela nos promete vida eterna.
não essas coisas materiais. Então, amados, se Cristo não morresse naquela cruz lá do Calvário, toda a humanidade estaria perdida, toda. Aí alguém pode me perguntar: Alan, então, se Cristo morreu, salvou todos? E aqueles que viveram antes de Cristo, hein? Fala aí. Te peguei, hein, Alan? Como é que você vai sair dessa agora? Aonde que nós vamos pedir a resposta dessa pergunta? Na própria palavra de Deus. Então vamos lá em Romanos, capítulo 3, versículo de 21 a 26. Carta de Paulo aos Romanos nos diz assim, no capítulo 3, versículo 21. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olha, sempre falando em fé. Para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Opa, olha que Deus deixando os pecados impunes. Será que eu estou lendo certo? Vou até ler de novo, vamos lá. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim? Aqui, amados, vige a atemporalidade, um dos atributos de Deus, ou seja, o ontem, o hoje e o amanhã, para Deus é a mesma coisa. Deus não se submete ao tempo, porque Ele criou o tempo. Já que estamos falando de Abraão, vamos analisar como Deus deixou os pecados impunes. O que Ele quis dizer com isso? Vamos voltar lá no livro de Gênesis, falar um pouquinho de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, e sendo assim, Deus o testou uma vez, nesse filho da promessa. Deus colocou a seguinte provação para Abraão. Ele disse: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, o filho da promessa, oferece-o ele em holocausto a mim, para provar o teu amor por mim. Abraão, como pai da fé, que não houve até hoje, né, ao meu entender, pegou o teu filho e subiu ao monte Moriá, levando o teu filho e os apetrechos para o holocausto, para matar, colocar o punhal no coração do teu filho e oferecê-lo como prova de amor a Deus. A Bíblia nos conta que durante o caminho esse filho Isaque perguntou ao pai: Pai, temos tudo aqui, mas não temos o cordeiro, cadê o cordeiro? Olha a resposta de fé de Abraão. Ele disse ao seu filho: Deus proverá, meu filho. Não hesitou em parar e voltar em nenhum momento. É um dos maiores exemplos de fé da palavra. Então a Bíblia nos conta, amados, que durante o holocausto estava lá Abraão, amarrou teu filho, colocou em posição de morte, pegou o seu facão e quando ele ia ferir o coração do teu filho, bradou uma voz do céu que disse assim: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao teu filho, porque agora eu sei que tu me amas, e portanto eu também não negarei o meu único filho para que salve a terra e todas as nações que por ti serão abençoadas. Oh glória! Aí a Bíblia diz que ele olhou ao lado e tinha um cordeiro preso pelos chifres. Ali Abraão pôde pegar aquele cordeiro e oferecê-lo em amor, em sacrifício a Deus. Quem é Isaque? Quem é Abraão?
Quem é o cordeiro que estava preso pelos chifres ali? Abraão representa uma figura de Deus que ofereceria um cordeiro para nos salvar. Isaac, quem é Isaac? Isaac representa eu e você. E Deus proveria um cordeiro para nos substituir naquela morte. Agora vir a dizer que esse Abraão não conheceu Cristo, que haveria de morrer 2000 anos após a sua vida, sacrifício desse Cristo que morreu no ano 33, nasceu no ano 0, foi lá atemporalmente, há 2000 anos atrás, salvar esse Abraão. E o que dizer de Davi, o profeta Davi? Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Vamos ver como que a salvação de Cristo alcançou Davi. Aí a gente precisa ir lá nos Salmos de Davi. Salmos 22, salmo profético. É um salmo que eu costumo dizer que muitos rezam e deixam a Bíblia aberta na sua sala. No Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu costumo dizer que quem não passar pelo Salmo 22 jamais terá direito a ter esse pastor do Salmo 23. Então vamos ler o Salmo 22, um salmo profético, Davi falando de Cristo na cruz. Eu vejo, entendo e imagino que para Davi ter essa visão das palavras que Cristo disse na cruz 1000 anos antes, imagino que parecia que Davi estava com uma cadeirinha sentado ali ao pé da cruz, lá no Morro da Caveira, no Gólgota, onde Cristo foi morto, porque é de abrir os olhos, se espantar, detalhes que é falado aqui 1000 anos antes de Cristo. Então vamos ler, leiamos, irmãos, Salmos 22 em diante. Davi falando as palavras de Jesus, daquele Jesus que haveria de vir para salvá-lo. Vamos ver se esse Davi conhecia esse Jesus mesmo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação e as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e de noite, e tu não me respondes. Também, porém, não tenho sossego. Esse clamo de dia e de noite aqui foi horas antes do seu sacrifício. Aquela hora que ele estava orando no jardim de Getsemane, ele orando para Deus afastar dele aquele cálice. Mas acima de tudo ele diz, seja feita a tua vontade. Aquele momento exato que os discípulos estavam dormindo, quando ele orava e jejuava. E a Bíblia diz que o seu suor transformava-se em gotas de sangue. Mas ele não hesitou um momento algum. Ele continua no versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio, ou seja, o lixo dos homens, e desprezado pelo povo. E sabe quem é esse verme que ele está dizendo que ele é aqui? Esse verme é eu, esse verme é você. Ele precisou descer do degrau da sua celesticidade e se fazer um homem lixo, um homem verme, passar toda a vergonha na cruz, para me substituir, para te substituir. Então continuamos lá no versículo 15. Secou-se o meu vigor, e como um caco de barro, e a língua se me apega no céu da boca, tamanha era a sua sede. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, os que estavam em volta dele, zombando dele ali. Uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim. Repartem-se entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Percebe, amados? Dizer que esses homens aqui que viveram 2000 anos e 1000 anos antes de Cristo não conheciam o Cristo que haveria de vir.
Portanto, Deus, na sua atemporalidade, Ele viaja no tempo, no passado e no futuro. Você que já aceitou Cristo, fomos então escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nem mundo havia ainda, e você já foi escolhido. Amados, tem muita coisa forte para ser analisado quando nós analisamos com a fé, essa fé que está na palavra, não a fé do mundo, que na verdade não é fé, ali é intuição ou qualquer coisa parecida. Fé é crer no que Deus prometeu na sua palavra, não em presunções de doutrinas humanas, principalmente quando esta desafia as leis da natureza, como foi comentado aqui. Você, meu amado, quer fechar esse contrato de seguro de vida com o maior dos corretores, que é Cristo Jesus? Custou muito caro na palavra de Deus o sacrifício que Ele fez por você na cruz, mas Ele resolveu te dar de graça. Efésios 2 coaduna e corrobora com esta palavra. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo. Isto não vem de vós, não vem de você, não vem de mim, é dom de Deus, ô glória, não de obras, para que ninguém se glorie se dizendo tal, pois somos feituras dele, ou seja, Ele que nos fez, criados em Cristo Jesus para as boas obras, após a sua conversão. Obra não salva, mas você tem obras para fazer após a conversão, que Deus as preparou, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Glória, bênção, fé do início ao fim. A carta de Paulo aos Romanos diz assim, lá em Romanos 10, de 9 a 10, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Palavra de Jesus, você acredita nele? Cuidado para não crer, é pecado não crer no que Cristo falou, porque com o coração se crê para a justiça, e com a tua boca se confessa a respeito da salvação. Você já fez esse seguro de vida eterna, meu amado? E se você fez, você está pagando a sua mensalidade com a tua fé? Você continua crendo, ou somente creu lá atrás um dia? Você crê todos os dias para manter esse seguro vigente? O requisito da gratuidade da salvação é que você creu e continue crendo a cada momento. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vós. Amém.